Audio Jungle. Mas isso é uma coisa que me deixa um pouco confuso, porque se a gente vai para o pós-vida com as referências que a gente tem, e aí a gente encara lá com essas referências, se não é exatamente como ela pensava, então, na verdade, tem algo concreto que, independente das alterações que foram feitas nas escrituras ou qualquer outra coisa que pode ter sido de ruído de informação, vai existir lá de uma maneira específica. Existe. Sabe o que é? O cosmo, a vibração cósmica. As pessoas chamam de Deus, de céu. Esse Deus que julga, que condena, que cria preconceito, que faz uma pessoa se debater com a outra, ela não existe. É uma leitura racional. Agora, o cosmo é uma vibração. Essa vibração vem cosmo no sentido cósmico, não cosmo da natureza dos astros. Então, essa vibração nasce a essência. Então, nós, quando vamos, a tendência do que se fez aqui é buscar aquela vibração. A vibração, como eu digo, de ti nós viemos e para ti poderemos ir. Só que nós não conseguimos. Quem vai é crianças, mãe que morre no parto. O núcleo, né? Do núcleo, né? Então, tu morre e vai direto. Todos nós temos vibrações ligadas à Terra. Tem uns para dar recado, tem outros que não aceitaram a morte. Então, cada caso é um caso. Por isso que não dá para se trabalhar o coletivo na área espiritual. Porque todos nós somos parecidos, mas temos pontos que somos únicos. Então, esse indivíduo, ele leva a sua história. E nessa sua história, ele fica mais preso ou ele segue. São vibrações. Não existe casa, não existe planeta, sabe? Nada formatado lá. Assim. Lá são vibrações, energias, né? São energias. Claro que a gente vai reencarnar, depois que sair desse peso todo, em outro planeta, não nesse. Porque assim, quando a gente, depois que morre, a gente leva a nossa bagagem, mas tem a clareza da verdade. O que é de verdade? Sabe, essas perguntas que todo mundo quer saber, né, e que todas as religiões respondem da sua forma, né, porque foi a visão de um paranormal ou de racionais que se organizaram dentro de um conhecimento, né, mas depois que você morre, você tem direito de saber a verdade. Quem tu é, quer dizer, da onde tu veio, quem tu é e qual é a sequência, né? Quer dizer, e essa sintonia nesse movimento, né, nesse aspiral que a gente chama que é Deus, né, que é o que distribui as almas para todas as raças. E tipo, quando você diz planeta, você diz vou tentar jogar para um outro negócio para tentar tornar claro, assim, seria um nível de vibração diferente. Então, o bebê, por exemplo, que é esse que vai, né, até o lugar superior, porque não tem o pecado, tal, e é até diferente do negócio do batismo, né, que você tem que batizar para tirar o pecado, né, que é uma coisa bem confusa. Mas assim, o bebê ele vai num nível mais alto de vibração, aí a gente tem, sei lá, alguém comum que está nesse outro, aí tem a pessoa ruim que está, aí tem o Deco, que é o pior de todos, é mais embaixo que existe, que é o cara mais cruel mesmo. O mais baixo significa ficar mais preso negativamente na Terra. O pedófilo, coitado do o Deco abuso agora. sexual, Não é para tanto. o abuso sexual, esses crimes. Né? Então, isso não é que ele vai para lá nenhum, ele ficou preso bem no nível baixo, porque tem muitas pessoas que também fazem e vibram como eles. Então, eles ficam nesse absorver e liberar essa carga negativa para realimentar as índoles, porque o pior diabo é o homem, né, meu filho? Eu não vi coisa pior que Esses são os demônios, né? E esses são os casos que vocês atendem. São esses casos. Mas, por exemplo, tem um caso lá no canal de vocês que eu acho que é um dos mais vistos, que é a criança no balanço. Que tem o chamado, que é bem nítido, que dá para ouvir e lá tal. Lá de Paranapiacaba, Isso, Esse caso era um espírito positivo, né? Até a relação que você teve foi uma relação de ternura ali com ele, né? Foi porque eram crianças que de 10 anos, que já tinham sua consciência, que já tinham sua experiência, não eram bebês, que vão para um plano muito bom lá em cima, mas
abre janelas, porque como são ondas, são movimentos. Então, quando a onda baixa, as ondas, né, não é, a onda não é assim, são ondas. Então, quando baixa, as crianças, a energia delas injetam de lá as lembranças positivas que viveram e vem a imagem. E vem brincar. Na verdade, é isso, quer dizer, esses vários formatos, né? Porque cada caso é um caso, por isso tu não pode julgar. Nós somos únicos também depois. Né? Então, essas apareceram para brincar. Como o outro balanço lá em Olímpia, que agora apareceu, teve, né, o parquinho inteiro se movimentando, as crianças vieram para dar um recado para o vereador que filmou. Né? Quer dizer, tem que ter uma justificativa. Uma carência ou uma justificativa. Tem que ter quer dizer, o que está acontecendo de verdade? Por que apareceu? É isso, quer dizer, porque... Então, lá do balanço era uma coisa, lá em Paranapiacaba. Esse do parquinho em Olímpia era outra coisa, embora fossem crianças brincando nos brinquedos. Mas o trabalho de vocês, então, como investigadores, assim, vamos dizer, abordar esses locais, ver qual que é possivelmente aqueles espíritos que estão ali, ou daquele espírito individual que estão ali, e identificar qual que é a razão e, às vezes, até ajudá-los a encaminhar. Daí o que vem a sensitiva. A gente começa a sentir o medo, a dor, a raiva. A última que eu gravei, eu cheguei a dar um soco na mesa que copo pularam, porque a pessoa que morreu estava com muita raiva. Ela não conseguia se desprender, porque a raiva, a indignação, então deixa na terra o que é da terra. A hora que a gente bateu, ele se desprendeu, deixou na terra o que ele criou, que é a raiva, o ódio, aí ele se liberou. E vai deixar a família se organizar, porque atrapalhava muito a família. Entendi. Então, também é um processo de liberação espiritual ali. Mas independente de religião. Sim, claro. Sim. É quase que um trabalho de tirar esses espíritos que estão causando para as pessoas que estão vivas aqui, né? Por que nós estamos nessa confusão? Porque as pessoas que teriam possibilidade de fazer se desprender essas energias, elas vão criando regras, vão pitolando, vão racionalizando e cada vez dificulta mais, vamos dizer, a evolução espiritual dos vivos e dos mortos. Não era para ele estar aqui, era para ter seguido. Entendi. Né?